início de noite a todos os telespectadores. A partir de agora, vocês acompanham a cobertura da audiência pública que vai tratar a respeito da avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Tudo será exibido ao vivo através do canal 40.1 Digital e também das redes sociais oficiais da Câmara Municipal de São Vicente, através do Facebook e também do YouTube oficial. Fique agora com o início da audiência pública. Boa tarde a todos. Nós, em primeiro lugar, gostaria de saudar a presença da secretária adjunta Elisângela Domingues e também da chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, Ângela Lima, que nos honram com a presença e que farão a exposição. Saúdo também a presença do o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Johnny Sasaki, a quem eu passo a palavra para que possa fazer, então, a abertura dos nossos trabalhos. Muito obrigado, boa tarde a todos presentes nessa Casa de Lei. Agradeço a presença da Ângela Lima, que é secretária adjunta da Fazenda, e também da da Elisângela Domingues, que é secretária adjunta da Fazenda, e a Ângela Lima, que é chefe de gabinete. Também agradeço a presença do senhor Zé Carlos, nosso consultor jurídico, e vamos dar início a mais uma audiência pública, avaliação e cumprimentos de metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2022. Então, agora eu passo a palavra à senhora Elisângela Domingues. Boa noite a todos que estão acompanhando essa audiência. Ao vereador Johnny, presidente da Comissão de Finanças. Nós estamos aqui nessa noite para estar realizando a prestação de contas da execução orçamentária do exercício de 2022, do terceiro quadrimestre. Não sei quem está passando os slides. Pede desculpa, só um instantinho, só está tendo um problema técnico aqui. E o microfone da Elisângela está um pouco baixo. Posso? Mas agora, tem espaço aqui também, se você quiser trocar. Quiser trocar. Tudo certo? Pode passar o slide, por favor? Então, hoje nós estamos aqui para cumprir uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º, parágrafo 4, que diz que a cada quatro meses, o Poder Executivo tem que vir prestar contas daquilo que foi estipulado na LDO, das suas metas fiscais. Então, nós já estivemos aqui nos meses de maio, setembro, e agora em fevereiro, que a gente traz, então, o fechamento do exercício de 2022. Pode passar? Então, a gente inicia falando das nossas receitas orçamentárias, que é aquilo que torna possível a execução do orçamento. Nós só podemos empenhar, liquidar e pagar à medida que as receitas são creditadas no caixa do município. E a receita, ela é estimada. Nós sabemos bem que ela é feita com base em estimativas de arrecadação, mudança na legislação, e, de fato, só quando nós encerramos o exercício é que nós vamos ter ali o resultado real, porque ela pode passar por várias modificações durante o ano, como a gente teve bem aí o cenário da pandemia, que o exercício de 2020, 2021 foi bastante prejudicado, porque inicialmente foi prevista uma receita, e depois, conforme foi executando o exercício, teve várias mudanças. Então, por isso que a gente fala que a gente estima a receita e fixa
a despesa quando a gente faz o orçamento. Passando aí, sinteticamente, né, um resumo aí do que ocorreu no exercício de 2022. Né, quando a gente fala de avaliação e cumprimento das metas, a gente compara aquilo que foi previamente, né, feito como uma previsão e aquilo que de fato foi executado. Né? Então, a gente inicia aí com as receitas correntes, que são as receitas de custeio, né, que são as despesas que podem ser usadas para despesas de custeio e não de investimento. A gente vê o primeiro item aí, que são as receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias, que são aquelas receitas que são reguladas pelo município, né? São as nossas receitas tributárias. A gente vê que teve uma previsão inicial aí de 479 milhões e que, de fato, foi arrecadado 472 milhões, né? Uma deficiência aí de 1,42%. A nossa receita de contribuições, que é o item 1.2, ela é composta pela CIP, né? A nossa contribuição de iluminação pública. Teve uma previsão aí de 19 milhões e 700 mil e, de fato, arrecadou 19.232, uma pequena queda aí de 2,37%. A receita patrimonial, ela é composta dos rendimentos de aplicação financeira. Tudo aquilo que a prefeitura tem de dinheiro em caixa, né, que tem que ser obrigatoriamente aplicado, né, em aplicações financeiras, ele fica rendendo. E esse valor é o resultado dos rendimentos de aplicação. E daí a gente vai falar assim, foi previsto só 3 milhões, e por que arrecadou tanto, né? 19 milhões de arrecadação. Então, eu trouxe aqui que as principais contas bancárias que nós tivemos assim um super rendimento, né, maior do que o esperado, foi a do Fundeb, né, que a gente arrecadou 254 milhões e obteve aí um rendimento de 3 milhões e 800 só de Fundeb. O QESE, que é o salário educação, também teve 3 milhões de rendimento. Convênios gerais do Estado e do governo federal, 4 milhões e meio. E do nosso fundo de saúde, também a gente teve bastante emendas, recebemos bastante recurso. Então, só no fundo de saúde foi um rendimento de 3 milhões e meio. Né? Então, não é fruto de recurso próprio, né, de tesouro, que é todo esse valor aqui, mas sim de recursos vinculados, que têm uma destinação específica. Né? E aí a gente teve uma arrecadação de 19 milhões. Depois a gente tem a receita de serviços, que é basicamente um recurso que nós recebemos do fundo da Sabesp. Né? Então, nós recebemos 3 parcelas no ano, e no ano de 2022 chegou só uma parcela, desculpa. E as outras 2 chegou no início de 2023. Por isso, essa queda, a gente pode ver se a gente dividir por 3, mais ou menos esse valor, é o que ficou faltando eles repassarem para o município, e também é um recurso que tem uma destinação específica, né, e nós só recebemos ele em janeiro de 2023. As transferências correntes, né, que são basicamente ICMS, IPVA, FPM, o Fundeb também está aqui, que é onde a gente sobrevive, né, onde o município tem a maior arrecadação aí para poder estar custeando, né, as suas despesas de caráter continuado, vamos dizer assim. Teve uma previsão de 700 milhões e arrecadamos 796. E as outras receitas correntes, que também teve uma arrecadação aí considerável em vista daquilo que foi previsto, essa diferença mais aí é oriundo das multas de trânsito. Só multas de trânsito, daquilo que foi previsto, a gente teve 16 milhões a mais de arrecadação no ano passado, que também é um recurso que a gente não pode aplicar em qualquer coisa. Né? A gente tem lá as normas do Código de Trânsito brasileiro, né? E a gente só pode aplicar dentro das próprias ações de trânsito.
Depois temos aí operações de crédito, né, que é dinheiro de financiamentos. E tivemos aí a receita de alienação de bens, que não tinha nenhuma previsão. Tinha 10 mil só de previsão, mas 7 milhões e 700, que é a venda de um terreno. A gente sabe que é uma receita de capital e que só pode também ser aplicada em investimento, apesar de ser um recurso próprio. Né? E mais para baixo aí a gente tem as transferências de capital, que são derivadas de convênios, todos, não tem nada recurso de tesouro aqui, 53 milhões. E essas outras receitas de capital, 8 milhões, derivada de depósitos judiciais, em que o município faz parte. Né? Antigamente essas receitas não estavam dentro do orçamento, elas estavam sendo contabilizadas extra-orçamentariamente, e nós fizemos uma correção, e a partir de 2022, por uma orientação também do Tribunal de Contas, nós passamos a contabilizar elas orçamentariamente. Essa dedução da receita é aquilo que é deduzido das transferências correntes e vira a receita do Fundeb, por isso que ela é negativa aqui. Né, os 20% que é deduzido do ICMS, do FPM, e que forma lá, né, o bolo total para retornar para o município como um Fundeb. Então, no total, houve uma previsão de 1.254 milhões para o exercício de 2022, e o município, de fato, arrecadou 1.368. Corresponde aí a um aumento na arrecadação de 9%. Pode passar. Daquele total de 1.368 que nós arrecadamos, nós temos aí em detalhe da onde veio, né, a origem desses recursos. Então, nós vemos aí que o Tesouro corresponde a 61%, lembrando, né, que desse valor aqui do Tesouro nós tiramos a fatia da educação, que é a aplicação obrigatória, 25%, mínimo de 15% para a saúde, mas nós sabemos bem que a gente aplica muito mais, né? Todos os municípios, a média é de 25% a 30% de aplicação em saúde. Um valor considerável aí do Estado, 336 milhões, dos quais eu já comentei que 254 são só do Fundeb, né? Que é uma receita do Estado. Depois dos fundos, diversos fundos que nós temos no município, 1.146.000. Do governo federal, que a maior parte é para o Fundo Municipal de Saúde, né, que vem muito recurso para a saúde, também para assistência social, o salário educação também para a educação, corresponde a 13,41%, e as operações de crédito, que são os financiamentos, né, corresponde aí a 0,85%. Pode passar. Aqui nós detalhamos os valores com a soma das outras autarquias, né, que seria, no caso, a Prefeitura, o Instituto de Previdência e a Caixa de Saúde. Né? A Câmara Municipal não tem receita, nós sabemos que ela entra aqui na contagem do recurso que é do município mesmo. Então, num total, somando com os outros órgãos, né, nós temos aí um total de arrecadação de 1.548 milhões em 2022, e apresentando aí separado, né, do município da Prefeitura 1.368, do Instituto de Previdência 50 milhões de receita orçamentária e mais 84 milhões de receita intra-orçamentária. Por que é uma receita intra-orçamentária? Porque é a receita que o município transfere para o Instituto. Como a receita já foi contabilizada lá como orçamentária, nós não podemos, né, contabilizar novamente aqui como orçamentária. Então, num total aí, né, 134 milhões, né, foram repassados para o Instituto, só que uma parte ela é apresentada aí como intra para ela não ser contabilizada em duplicidade.
A Caixa de Saúde, 29 milhões de receita orçamentária e mais 15 milhões de intra-orçamentária, perfazendo aí o total de 1.548 no exercício. Agora, então, a gente vai passar para a parte da despesa. Né? A gente sabe que a despesa é aquilo que a gente só pode executar, né, se a gente tiver, como eu já falei no início, a receita. E a gente sabe também que tem muita receita que tem uma vinculação específica, né, que eu não posso gastar em qualquer coisa. Então, tudo tem que ser respeitado aí dentro da legislação. Pode passar? Então, a gente tem, em detalhe, né, aquilo que foi empenhado, liquidado e pago no Poder Executivo, primeiramente, né, a nossa receita de pessoal em encargos, 447 milhões, juros e encargos da dívida, 21 milhões, mas, se a gente olhar lá embaixo, a amortização da dívida, 47 milhões. Então, foram aplicados, empenhados 68 milhões, né, em dívidas do município no exercício de 22. Outras despesas correntes, que são as despesas que mantêm a máquina pública funcionando, né, as despesas continuadas. Investimentos, que são as despesas de capital, que seriam obras, equipamentos. A maior parte aqui desse recurso é recurso vinculado, né, que a gente consegue fazer investimento aqui no município, a maior parte é com recurso vinculado, do governo federal ao estado. E a despesa intra, que é aquilo que a gente transferiu, né, para o município, do município para a Caixa de Saúde e para o Instituto de Previdência. Total da despesa aí, 1.264 milhões, né, empenhada, 1.123 liquidada e 1.030 paga. Aquilo que foi empenhado e que não foi liquidado e não foi pago é aquilo que é inscrito em restos a pagar, né, que são processos que estão ainda em tramitação, né, que ainda não teve o documento fiscal ou ainda não chegou o vencimento do pagamento e que passam a integrar aí os nossos restos a pagar para o próximo exercício. Pode passar? Aqui só sintetizando aqui o valor total, né, com todos os entes também. Poder Executivo, então, 1.179 milhões de empenhada. A Câmara, 30.881. Instituto de Previdência, 162 milhões. E a Caixa de Saúde, 38 milhões. A Intra, o total, 86. Perfazendo ainda um total geral de despesa empenhada de 1.499 milhões. Continuando aqui, agora para os restos a pagar. Como está a nossa situação de restos a pagar? Nós sabemos que a gente tem um histórico, né, de restos, de despesas não pagas de anos anteriores. E aqui a gente está demonstrando o nosso saldo que a gente iniciou, né, o final de 2021, a Prefeitura 259 milhões, Câmara 1.300.000, Instituto de Previdência 69 mil, a Caixa de Saúde 8.900.000 e a Cesares 592 milhões. Total aí de 270 milhões, 530 mil, né, nós pagamos desse total 115 milhões, cancelamos 57 milhões num total. Aqui a gente teve a inscrição no final agora do exercício de 22. Eu estou apresentando aqui só os valores da Prefeitura, porque nós não tivemos a informação das outras autarquias, mas na próximo quadrimestre a gente vai estar apresentando os valores. E ficou aí um saldo, então, no final do exercício de restos a pagar de 326 milhões da Prefeitura, 16 mil da Câmara, 4 mil do IPRESE, 5 milhões da Caixa de Saúde e 592 da Cesase. Perfazendo aí um total de 332 milhões em 31/12 de 2022. No próximo slide, a gente traz um pouquinho da nossa dívida consolidada.
que é a dívida consolidada? É aquela que ultrapassa o exercício financeiro. É uma dívida que ela vai perdurar mais de 12 meses. Né? E, historicamente, nós sabemos que temos muitas dívidas aqui no município, como já é de conhecimento, né, dos vereadores. Então, assim, o nosso saldo, né, da dívida em 31/12 também apresentando aquilo que a gente encerrou o exercício passado. A dívida consolidada 307 milhões. E em 31/12 de 2022, 241 milhões. Né? Então, nós pagamos 20% dessas dívidas. Essa dívida contratual, 98 milhões, é referente a financiamentos que nós pagamos, né? Também com reparcelamentos que nós temos com a Receita Federal. Né? Nós pagamos aí 40 milhões dessa dívida. Os precatórios, também inscritos 119 milhões, e terminou o ano pagando o que a gente devia no exercício e já inscrevendo os novos precatórios no final do exercício, 112 milhões. E as outras dívidas aí compõem parcelamentos de convênios que nós devolvemos, diversos acordos que foram feitos, né, ao longo dos anos, 89 milhões, nós pagamos uma parte e o saldo em 31/12 é 77 milhões. A gente vê aí que deduz, né, no cálculo dessa dívida, a metodologia para apurar a dívida consolidada é pegar o total da dívida e reduzir aquilo que nós tínhamos em caixa em 31/12. Então, ativos disponíveis, aquilo que tinha em caixa, aqui está somando prefeitura, instituto e caixa de saúde, tá? Esses 250 milhões aqui. Como eu falei, a gente recebeu muito recurso vinculado, né, no exercício de 22. E então, se a gente parar para analisar, esse valor que está em caixa, eu não posso pagar essa dívida com ele. Né? Então, é uma conta assim, que mostra um resultado muito melhor, mas, na realidade, a gente não pode usar esse dinheiro para estar pagando a dívida. É só, né, uma metodologia que eles apresentam lá nos quadros, né, da Receita Federal. E tira também o resto a pagar processado, 175 milhões. Né? Então, se a gente vê aí como o nosso caixa de 2021 para 2022 tem aí praticamente 100 milhões a mais, né, de recursos, então melhorou bem esse resultado. Mas embaixo eu detalhei aí, né, que a parte do Tesouro seria 53 milhões e de recursos vinculados 196 milhões. Esse Tesouro aqui tem 30 milhões que são dos outros órgãos. Né? Então, no caixa da Prefeitura de Tesouro mesmo, nós encerramos com 23 milhões. Né? Então, o que não é possível quitar todas essas dívidas se nós formos ver, né, o resultado final aqui no exercício. Pode passar? Aqui nós estamos apresentando o cumprimento, né, das aplicações constitucionais e legais que são obrigatórias, né, para todos os municípios. Temos aqui, a primeiro quadro, o ensino, né, aquilo que o município aplicou em manutenção e desenvolvimento do ensino, que é a parte de recurso próprio do Tesouro que nós aplicamos na educação. Né, o total de 177 milhões, que correspondeu a 26,21% da receita de impostos, que é a nossa base de cálculo. Né? Lembrando que não é a receita total do município, são algumas receitas que compõem essa base de cálculo para aplicar no ensino. O Fundeb, abaixo, né, nós recebemos 258 milhões, contando com a aplicação financeira. Nós obrigatoriamente temos que gastar 70% desse recurso no magistério, né, em pessoal do magistério. E o município aplicou 197 milhões, que corresponde a 76,51%, também cumprindo, né, essa obrigação legal. E em outras despesas, 52 milhões, que correspondeu a 20%. Ações e serviços públicos de saúde.
A base de cálculo ela é um pouquinho diferente da do ensino, por isso que não é o mesmo valor. Nós aplicamos, se os senhores observarem aí, até mais do que foi aplicado no ensino. Né? No ensino foi 177 milhões e na saúde 178. Correspondeu aí um percentual de 26,69%. O mínimo é 15%, né? Então aqui dá para a gente observar que o município está gastando muito além, né, daquilo que determina a lei em saúde. E, por fim, a despesa com pessoal, que é baseada na receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a receita corrente menos a dedução, né? E o total recebido aí no exercício de 2022 foi 1.316.335.000. Total de despesa com pessoal, 634 milhões, né? E o índice apurado, 48,18%. Então, essas são as os principais quadros, né, que nós apresentamos na audiência. Lembrando que até o dia 31 de março, nós vamos mandar em detalhe aqui para a Câmara o fechamento, né, do exercício de 2022, com o balanço patrimonial, todos os anexos obrigatórios pela lei. Então, em breve, aí, os vereadores também já receberão todas essas informações. E a gente está à disposição se tiver alguma dúvida. Alô. Gostaria de agradecer a brilhante exposição da Elisângela Domingues, a secretária adjunta, e eu gostaria também de anunciar e agradecer as presenças dos vereadores Benevan, pastor Benevan, o vereador Jatobá, e também o presidente da Casa, Adilson da Farmácia, e também o vereador, né, Castelinho. E eu passo a palavra, então, ao presidente da Casa, Adilson da Farmácia, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui a presença da secretária adjunta, Elisângela, e passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Johnny Sasaki. Olá, boa tarde, muito obrigado, presidente Adilson. Eu só tenho uma dúvida aqui em relação aqui à receita patrimonial, que tinha uma previsão de 3.164 e teve um superávit aqui de arrecadação de 19.992.000, quase 531%, não é isso? Isso aqui se deve por causa dos recursos que foram enviados pelo governo federal para a educação, no Fundeb foi juntado aqui? Tá. A minha dúvida... Tá, então a minha dúvida a gente entende que muitos municípios eles reutilizaram esses recursos para poder equilibrar as contas públicas, né? Em algumas cidades fizeram isso. Talvez São Vicente também tenha feito isso. Dentro dessa estimativa, provavelmente, para o próximo ano, nós não teremos esse volume de arrecadação ou teremos esse volume de arrecadação? Não teremos. É que, veja bem, se a gente estima uma receita com rendimento de aplicação muito maior, né, um valor alto, e não ocorre isso, né, a gente não recebe, a gente abre um espaço no orçamento de uma receita, de um recurso, né, vinculado, que a gente não pode gastar. Né? Então, é mais fácil a gente estimar um valor mais sucinto e, se caso vier a mais, a gente tem um dispositivo para estar abrindo durante o exercício esses valores, como a gente fez o ano passado. Nós fizemos por decreto a abertura, né, de crédito adicional para poder estar utilizando. Então, eu entendi. E a minha pergunta, então, é exatamente essa. Esse ano, a saúde financeira do município ela foi melhor, vamos dizer assim, comparado com os outros anos, devido a esses recursos que nós recebemos. É impossível prever que no ano que vem teremos, entre aspas, essa sorte de ter essa arrecadação. Já existe um pré-planejamento para caso se isso não aconteça?
Sim, nós já aprovamos, né, o orçamento de 2023, que a gente, inclusive, já está executando ele, né, e a gente sempre procura ser cautelosos, né, nas previsões, por esse motivo mesmo, né, da gente não estar abrindo um gargalo aí de poder, de repente, estar executando uma despesa que depois você não vai ter a cobertura financeira para estar pagando ela, né. Bom, uma outra pergunta aqui em relação às contribuições, né? De acordo com o seu relato, talvez a senhora me corrija se eu estiver enganado, é que sobre as taxas de luz, o município ele tinha uma previsão de 19 milhões e 700 mil reais e foi arrecadado 19 milhões 232 mil. E essa arrecadação, ela é uma arrecadação de um cálculo anual? É de um cálculo anual? Sim, isso. Ela é feita, né, com base no que foi arrecadado em anos anteriores, né, e uma possível atualização. E dessa receita aqui já é deduzido, antes dela chegar para o município, já é deduzido as contas de iluminação pública, né, já antes de chegar para a gente. E também ela só pode ser utilizada com essas ações mesmo de extensão de rede, manutenção da rede de iluminação, né? Ela também, de certa forma, tem uma vinculação, não é livre, né? Entendi. Então, só para ficar claro, então, para o munícipe entender, então, dentro desses 19 milhões que está arrecadado, ele é justamente... Ele conta com o valor da iluminação pública ou ele é um valor que ele está em caixa para poder dar a manutenção, principalmente na troca de lâmpadas? É isso? Não, então, aqui a gente contabiliza no bruto. Só que quando vem o dinheiro para o município, já vem no valor líquido, já está descontando tudo o isso. valor. Isso. Eu digo isso, secretária, porque a gente tem uma demanda muito grande na troca de iluminação dentro da cidade. Sim. E por muitas vezes o que nos alegam é que não tem esse recurso para poder fazer essa troca. Não sobra quase nada mesmo. Tirando o valor que a gente já paga das contas e a manutenção, para investimento mesmo de extensão de rede, não sobra praticamente nada. Porque então o custo dessa manutenção então ele é superior a mais de 1.300.000, 1,5 milhão mês? As contas mais a manutenção, né? A conta da iluminação mais a manutenção, é isso mesmo. Mas aqui entenda-se que aparentemente tem esse recurso em caixa, né? E que daria para fazer essas trocas ou não? Não, aqui não é que está em caixa, aqui é o que entrou de receita. Sim, é o que entrou de receita. Isso, mas daí, do mesmo jeito que entrou, foram pagas as contas de iluminação e da manutenção. Então não sobra nada. Esse recurso, então, ele já está, entre aspas, condenado. É isso? O que acontece? Essa é a CIP que vem na taxa de luz. Sim. E aí, a CPFL, que é quem arrecada, ela retém o que corresponde à iluminação pública. Então, ela nem repassa para a prefeitura. Ela come o saldo dessa arrecadação, ela separa o que é para a iluminação pública e aí ela transfere para a prefeitura a diferença. Essa diferença, hoje, ela vai 100% para a manutenção de iluminação pública. Qual é o valor da diferença? Olha, mais ou menos, uma média, eu acho que de CPFL foram uns 12 milhões. Ano? Que a CPFL fez a retenção direto para a iluminação pública, e aí a diferença ela ficou para fazer a questão da manutenção da iluminação pública. Que é troca de lâmpada, troca quando quebra, você tem que ir lá trocar. Então, toda essa parte de manutenção, que tem um custo alto, é usado com esse recurso que fica em saldo em conta. Aí, se sobra um pouquinho, aí ele consegue fazer algum investimento, mas é muito pouco de fato. Porque se a senhora está me dizendo que a CPFL, ela repassa 12 milhões, isso significa... Não, ela retém 12 milhões. Ela retém 12 milhões. 12 milhões de 19? Isso. Então sobra 7. Exatamente. Entendi. Era isso que eu queria saber. E aí, inclusive, a gente tem feito, agora a gente já começou a fazer também, um levantamento para ver se a gente consegue reduzir esses 12 milhões. Então, para a gente estar fazendo uma análise para ver como que está essa questão da categorização da iluminação pública, qual as medidas que estão sendo a CPFL está utilizando para ver se a gente consegue reduzir esses 12 milhões que eles têm para a gente conseguir fazer mais investimento.
ficar com o recurso livre. Entendi. E dentro desses 16 milhões aqui que foram arrecadados em multas, de que forma esse recurso ele é reaplicado dentro da cidade? Acho que assim, o secretário de mobilidade conseguiria falar de uma maneira mais detalhada, até porque assim a gente incentiva muito que as secretarias tenham autonomia sobre os orçamentos dela, mas no geral o que a gente percebe acompanhando contabilmente tem feito muitas atividades de sinalização, né? Troca de placa, pintura, toda essa questão de sinalização do trânsito a gente acompanha, né? Quando a gente vê os processos. Ele está com alguns outros projetos de questão de mobilidade urbana. Pagamento dos agentes. Pagamento dos agentes também é feito com recurso de multa. Dos agentes de trânsito. Acho que principalmente Então- isso, assim, mas então o foco é principalmente Tá, fiscalização. então dentro desses 16 milhões de arrecadação por multa, então o salário dos agentes, eles são pagos com esse valor ou ele é pago através do Tesouro Municipal? É com esse valor? Com esse valor. Então, se não arrecadar a multa, não tem como pagar o salário dos agentes, é isso? Não, se não Teoricamente. tiver, a gente tem que pagar com o tesouro, né? Porque tem não que pagar pode com o deixar Tesouro. de pagar. Entendi. Exatamente. Eu posso fazer uma perguntinha? Eu estou vendo aqui a fala de Johnny. Nós gastamos praticamente 12 milhões, né, de energia. Eu sei que é a ideia do nosso prefeito, com certeza. Nós precisamos investir em energia solar. Precisamos dar um jeito nisso, gente. É um recurso muito alto que o município paga. É óbvio que estamos pagando a energia, estamos usando, né? Mas eu acho que seria de bom tom, né? Nós como vereadores, eu sei que o nosso presidente de finanças também concorda com isso, até porque o Japão é exemplo, né, Johnny, em energia solar. Então, Elisângela, a gente fazer uma força-tarefa junto, executivo e legislativo, para a gente investir realmente em energia solar, porque é uma solução, que é um investimento que pode voltar para aplicar esses recursos em outras causas, né, do município, porque é um valor muito alto que se paga com energia solar, sendo que a gente pode ter uma solução, né, que é energia solar. Sim, acho válido comentar também que a MEI Repelé já começou, né, com energia solar, então uma iniciativa aí super bacana que a educação já começou a aplicar e acho que vai ser super benéfica e é muito positivo. Muito bom. E aqui a nossa casa também, a Casa do Povo, né, a Câmara Municipal também, esse ano ou no ano que vem também vamos implantar aqui energia solar. Perfeito. Só a última questão, só a título de comparativo, o Fundeb ele recebeu 254 milhões, né, de reais, é isso? Comparado com os anos anteriores, mais ou menos, qual que é a diferença num contexto bruto? Em 2021 foi cerca de 230 milhões. 230 milhões. Em 2022, na minha cabeça foram uns 200. Assim. A gente recebeu 26 milhões a mais. 26 milhões a mais. Isso. Obrigado. Algum vereador tem alguma pergunta a fazer? Alguém mais tem alguma pergunta? Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a nossa secretária adjunta, Elisângela Domingues, a Ângela, chefe de gabinete do prefeito Caio Amado, ao meu presidente Adilson da Farmácia, ao nosso consultor jurídico, José Carlos, e também a presença de todos os vereadores. Se a senhora quiser usar o uso da palavra, esse é o momento. Não, nós que agradecemos também, né, a recepção.
e estamos à disposição. Essa é uma administração que preza muito pela transparência, né, dos dados, e nós estamos lutando muito para ter uma saúde fiscal, equilíbrio das contas, né, esse é o nosso maior desejo lá, e nós temos trabalhado bastante, né, esses dias mesmo o prefeito fez uma publicação, né, que nós recebemos aí mais 100 milhões aí de dívidas do passado. E eu até comentei lá na secretaria que o mais importante é que a gente está cuidando bem para que isso não venha a ocorrer no futuro, essas surpresas para os próximos governantes, né? Então, esse é o nosso desejo lá e estamos à disposição dos vereadores. Claro, à vontade. Aproveitando, né, a brecha, só para lembrar que o Refis de Natal acaba amanhã. É verdade, importante. Então, é uma ótima opção aí para parcelar quem tiver dívida com a prefeitura. Dá para fazer em até 120 vezes sem desconto, dá para fazer à vista com 90% de desconto de juros e multa e até 96 vezes com 50% de desconto de juros e multa. E também só lembrando que a gente está com um programa de desconto do ITBI, sim, e que vocês, os vereadores, agradecemos muito, prorrogaram até 30 de março. Está sendo muito positivo. A gente teve mais do que o dobro de negociações no mês, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, é uma ótima forma para o pessoal se regularizar e também ajudar a prefeitura, em questão de arrecadação, com certeza, mas também atualizar cadastro, enfim, tem vários outros benefícios também. Então, só para lembrar. Obrigado, Ângela. Mais uma vez agradeço a Elisângela Domingos pela presença, pelas explicações. Eu tenho que, inclusive, elogiar o trabalho que vocês vêm fazendo, que é um trabalho muito difícil, né? Lidar com números, com contas públicas, com metas fiscais. E todas as vezes que nós temos audiências públicas aqui no plenário relacionadas à Secretaria de Fazenda, as explicações são sempre muito positivas. Então, muito obrigado mesmo. Conte sempre com a nossa Casa de Lei. E, não tendo mais nada a tratar, nos damos por encerrado a nossa sessão e agradeço a presença a todos. Muito obrigado, senhores. Chegamos ao final dessa audiência pública nesta segunda-feira. Eu estou ao lado do presidente da Câmara de São Vicente, Adilson da Farmácia. Presidente, qual a importância de trazer esses números aqui para a Casa de Leis de São Vicente? É muito bom, né? Muito bom para que o nosso município acompanhe, né, o que está acontecendo com o dinheiro dele, aonde está sendo investido, como está acontecendo. Isso é muito bom. Trazer, né, essa audiência pública para a nossa casa. Tenho certeza que acho que quem assistiu deu por satisfeito, né, a fala da Elisângela, a nossa secretária adjunta, e a Ângela também aqui, a chefe de gabinete. É isso, a Casa de Lei está aberta justamente para explicar aos nossos munícipes o que está acontecendo com os recursos públicos. Muito obrigado, presidente. E se o senhor quiser fazer um convite, que quinta-feira temos a nossa sessão tradicional, sessão ordinária, se o senhor quiser fazer um convite aos nossos telespectadores, fique à vontade. É isso aí. Pessoal, quinta-feira, audiência, quinta-feira, sessão, tá bom? Na audiência foi hoje. Quinta-feira, sessão, sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui, muito obrigado à STV por fazer a cobertura hoje dessa audiência e, com certeza, quinta-feira, fazer a cobertura da sessão da nossa Casa de Lei. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a sua atenção. E só um minutinho. Agora vamos falar com o vereador Johnny Sasaki, que é presidente da Comissão de Finanças. Vereador, o senhor sai satisfeito dos resultados que foram apresentados nesta noite? Sim, saio satisfeito. As explicações elas foram muito transparentes, né, de forma didática. Tentei, ao máximo possível, deixar mais claro ainda, principalmente para os munícipes, porque quando a gente fala de números, né, eu sempre falo que a política ela tende a complicar o linguajar para que as pessoas não entendam o que está acontecendo. Então, dentro da minha função,
eu tento deixar da maneira mais simples. Durante muitos anos eu trabalhei como jornalista, também como repórter, e uma das coisas que um dos meus chefes ele falava é que toda vez que você for passar informação para alguém, pense que você está passando a informação para sua avó, para sua mãe. Se eles entenderem, é porque você está no caminho certo. Então, todas as vezes que eu participo de uma audiência pública, eu tento deixar da forma mais transparente possível e mais simplificada, para que todas as pessoas possam entender. Júnior, eu agradeço a sua atenção. Tem algum recado que queira dar para os nossos telespectadores? Lembrando que até amanhã tem refis, né? Quem tiver aí em dívida, né, com o seu IPTU, pode vir até a ouvidoria, tentar parcelar, renegociar suas dívidas. Eu acho que isso é muito importante, não só para a cidade, mas também para a sua própria segurança, né? Ninguém gosta de dormir pensando em dívida, né? Isso é algo que tira o sono, atrapalha até mesmo a nossa saúde. Então, para que você possa se reorganizar financeiramente, talvez essa seja uma grande chance de você ir renegociar o seu refis. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua atenção. E assim encerramos a nossa cobertura desta audiência pública nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.